Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando sobre minha vida, experiências, compartilhando com vocês tudo aquilo que o grande Criador do Universo, ele oportuniza que eu venha viver, sei, experimentar. E nós estávamos ali em um local, Academia do Idoso, juntamente com outras pessoas de uma idade mais avançada, e o local estava totalmente tranquilo, nós estávamos em paz, cada um cuidando da sua parte. Mas o que é que acontece de hora para outra? Aquele local, que não é um campo de futebol, que não é a quadra de esporte, se transforma realmente em um lugar abominável, um lugar terrível, simplesmente pela presença de crianças entre 10, 11, 12, 14 anos, que a gente pensa que deveria ter outra mentalidade. E o pior, todos com a farda de uma escola que é uma das mais caras daqui da cidade. Isso significa o seguinte: o que é que essas crianças estão aprendendo na sala de aula? Eu sempre questionei muito o sistema educacional brasileiro. Por quê? O sistema educacional brasileiro, como outros também no mundo, eles não ensinam as pessoas a serem cidadãos de bem, eles não ensinam as pessoas a serem bons educadores, a serem educados. Por quê? Você não pode vender aquilo que você não tem. O que acontece na sala de aula é simplesmente uma codificação onde você decora algumas coisas e você passa na prova. Mas eu falo sempre, caramba, aquilo que cai na prova não é o mesmo que cai na vida. E o que é que acontece? A gente percebe que hoje nós temos uma juventude totalmente mal educada, uma juventude que não segue princípios religiosos, uma juventude que não sabe respeitar o direito do outro. E o que mais me incomoda é quando nós estamos um exemplo. Eu estou aqui numa praça como essa, a gente está gravando um vídeo, tem todo o espaço do mundo para as pessoas passarem, para cada um fazer a sua atividade, e as pessoas atrapalham exatamente a tua atividade. Isso aconteceu ontem, isso acontece sempre. A mesma coisa é uma academia do idoso, para que os idosos possam praticar exercício físico com tranquilidade, com paz. Aí uns idiotas vão para lá para jogar bola. Então isso é muita mediocridade. Eu falo sempre que o sistema educacional está produzindo talvez verdadeiros monstros, porque essas crianças não estão sendo corrigidas na sala de aula. E o maior erro que acontece hoje é quando os pais pensam que, eu vou pagar um colégio caro para meu filho. Eu vi lá um menino até educado, chegou e pediu, por favor, que oração? Obrigado. Mas os outros induzem ele a ser ruim. Uma laranja podre, ela estraga todo um saco de laranja. Então o que é que acontece, caramba? A gente vive hoje numa sociedade onde as pessoas não têm uma validação da sua própria personalidade, onde as pessoas são frágeis, onde as pessoas não sabem verdadeiramente buscar aquilo que elas querem. E eu já vivi essa fase de criança, de adolescente, e eu sei o que é que acontece. Essas crianças, para serem aceitas naquele grupo, elas têm que serem iguais, porque aquele grupo tem ritos, aquele grupo tem códigos, e eles não aceitam que você seja melhor em um local onde todos estão ali para serem piores. Os meninos falavam palavrões, os meninos falavam nomes horríveis. Então isso tudo me remete a compreender o seguinte: quando eu ouço a seguinte frase: os jovens são o futuro do amanhã, eu tenho uma preocupação muito grande com esse amanhã, porque eu sei que o amanhã não será melhor do que o presente, principalmente em se tratando do coletivo. Eu hoje trabalho muito no individual, eu busco conhecimento, eu busco melhorar, eu busco educação. Ontem eu estava conversando com minha mãe, que quando eu era criança, ela falava para mim, olha, obedeça ao homem de bem. E hoje as músicas falam, obedeça ao homem mau. Hoje as mulheres não respeitam os maridos não respeitam as mulheres, e os casamentos são falidos porque os filhos não têm uma referência de homem, uma referência de mulher. Hoje a malandragem impera. Por quê? As pessoas não querem perder o tempo para ensinar, ou seja, na verdade, ganhar tempo para ensinar os seus filhos o caminho do bem. E aí colocam lá no colégio achando que o colégio vai educar. Só que a maioria dos professores, frustrados, derrotados, depressivos, com problemas, e aí o professor está lá para ganhar o dinheiro. Nem todo professor está lá para educar. Eu já vivi isso em sala de aula, onde o professor falava, se você não quiser aprender nada, você não aprende, você vai se arrombar e o futuro vai te cobrar. Eu compreendo que eu nunca gostei de estudar, mas eu amo livros, eu amo buscar conhecimento. Por que eu nunca gostei de estudar? Porque a forma com que você é educado nos colégios, para mim, não tem nenhum fundamento. Caramba, você é educado para você estudar, se formar e ser um médico, mas você não é educado financeiramente para você abrir uma clínica. Então é sempre a mentalidade de escravidão. E quando você busca se libertar dessa escravidão, eu percebo que é o seguinte: o crescimento ele dói. Por quê?
O crescimento é quando você passa a agir diferente, quando você passa a pensar diferente, e você é diferente da manada. Então, o sistema educacional brasileiro, ele tem me provado que não funciona. É um sistema falido. Se a gente pegar hoje as universidades, as faculdades, sejam elas públicas ou privadas, a gente percebe o seguinte: se você coloca um filho lá, seu filho vai estudar, se ele voltar homem, agradeça ao grande Criador do universo, que antes o perigo é seu filho engravidar uma menina logo cedo. Hoje, você agradeça a Deus se ele fizer isso, porque vai ser um herói. Porque, na verdade, a probabilidade de tua filha voltar sendo um homem e o teu filho voltar sendo uma mulher é muito grande. Por quê? Distorção de comportamento. Não existe um padrão hierárquico nas universidades, e hoje a gente observa que querem acabar com a escola militar. Por quê? A escola militar tinha uma doutrina de cadência, de comportamento, de códigos de ética, e hoje a gente não tem mais isso. Nas faculdades, os futuros médicos se vestem como prostitutos, como prostitutas. Então o que é que acontece? Hoje não existe uma referência. Qual a referência da juventude? Furar uma orelha, colocar um brinco, encher o corpo de tatuagem e se parecer com Neymar. Mas será que Neymar, mesmo sendo jogador, mesmo sendo rico, é uma referência? Para mim não, eu não tenho como ídolo Neymar. Eu costumo dizer sempre que a gente tem como referência alguém que realmente é um exemplo na vida, que tem um parâmetro de coisas boas e que a gente deve seguir realmente aquilo que aquelas pessoas fazem, o lado bom, não completamente a vida dessas pessoas. É claro que Neymar tem um lado bom dele, mas caramba, imagina aí, o brasileiro vive a vida tendo como ídolo simplesmente jogador de futebol. A gente é jogador de futebol e pagodeiro. A referência que o brasileiro tem é essa. Em outros países a gente tem como referência grandes escritores, Prêmio Nobel da Paz, grandes industriários, grandes empresários, criadores de celular, criadores de notebook, inventor do avião. Aqui no Brasil, a nossa referência é jogador de futebol pagodeiro. Então, caramba, a referência do Brasil é muito rasa. Olha a qualidade de música que a gente grava, olha a qualidade de música que a gente ouve na Bahia, olha o estilo dos eventos que a gente organiza na Bahia e no Brasil, e você vai perceber o seguinte: caramba, a gente não pode cobrar muito de um lugar que não tem cultura. Qual a cultura da Bahia? A cultura da Bahia é preservar lá o Pelourinho, que já está acabando, já está um lugar de drogado, um ponto onde você não pode usar uma câmera, onde você não pode usar um relógio, não pode usar um celular. Por quê? É um ponto turístico, mas não tem segurança. Porque a cultura do Brasil é exatamente essa cultura. Quanto pior, melhor. Eu acredito que o Pelourinho já poderia revitalizar, colocar segurança e proporcionar aos turistas, aos visitantes e principalmente aos moradores daqui uma boa qualidade de vida. Mas eu falo sempre, eu não me engano com isso que eu falo, porque eu vou buscar dados de instituições que pesquisam isso. O Brasil é um país que ele foi concebido, a construção do Brasil, desde o início, é para dar errado. O Brasil é para ser um país corrupto, um país desordenado, um país desorganizado. Por quê? Um país de um povo de mentalidade fraca, rasa, pobre. Se nós tivéssemos uma mentalidade como os americanos têm, nós seríamos maiores que os Estados Unidos. Por quê? Nós temos a maior riqueza natural do mundo. A floresta amazônica é o maior patrimônio, não do mundo, é do Brasil, porque pertence a nós. Mas o brasileiro entrega o minério, o brasileiro entrega o nióbio, o brasileiro entrega a esmeralda, o brasileiro entrega a água, o brasileiro entrega a floresta. Você acredita que alguma ONG vai gastar bilhões e bilhões com a floresta amazônica, principalmente ONGs francesas? Você acredita que a Boticário, a Natura, vai gastar bilhões com ONGs, sustentando ONGs lá dentro da Amazônia, porque quer o bem da Amazônia? Não. Simplesmente eles se aproveitam dos índios para extrair sementes, folhas, para produzirem os seus perfumes e venderem. Então o Brasil é um país que desde cedo ele tem essa cultura primata, essa cultura de escravo, essa mente medíocre, onde as pessoas, caramba, vamos destruir porque não custou meu dinheiro. As pessoas não têm nem noção que patrimônio público ele é construído, ele é edificado com o dinheiro dos nossos impostos. E as pessoas não têm um mínimo de noção, a maioria deles, até os pagadores, o que significa imposto. Ah, fulano sonegou. No Brasil, caramba, ninguém sonega imposto. Por quê? A gente paga imposto até do ar que a gente respira, a gente tem um SUS, um sistema único falido, a gente tem um ensino quebrado, falido, e as pessoas acreditam que esse ensino é bom. Aí a gente observa o seguinte: as pessoas que estão formadas hoje, a vida que elas levam, muitos depressivos,
muitos simplesmente acumulam dinheiro e não têm uma vida próspera. Aí a gente observa a criação do filho dessas pessoas. E, infelizmente, nós teremos agora uma coisa impressionante, que é sempre o QI dos filhos foi 50% acima do QI dos pais. Hoje nós vamos viver uma situação totalmente contrária, onde pela primeira vez na história da humanidade o QI dos filhos vão ser 50% abaixo do QI dos pais. Imagina que merda a gente vai viver daqui para frente. Então, quando a gente fala no futuro, eu acredito muito no futuro individual. A felicidade, ela nunca foi tão egoísta, nunca foi tão individual como agora. Se você quer ser feliz, trabalhe pela sua felicidade, trabalhe pela sua evolução. Não acredite, o Brasil vai melhorar, o mundo vai melhorar, não. Daqui para frente, a cada dia que passar, o Brasil vai ser um país pior. Vai ser um país... Por quê? Você está dando muita liberdade para malandragem, você está dando liberdade de escolha para pessoas que não têm condições de escolher. Você está colocando o poder para pessoas escolherem, decidirem sobre sua vida, quando essas pessoas não têm o mínimo de condição de escolher sobre a vida delas. São pessoas que são viciadas em drogas, pessoas que são viciadas em bebidas, pessoas que não sabem nem validar quem são, mulheres que desejam ser homem, homens que desejam ser mulheres, e essas pessoas hoje detêm o poder, têm mandato de deputado federal, mandato de deputado estadual, vereador. Essas pessoas estão infiltradas em todos os meios. Por isso que eu digo, o Brasil é um país erguido, a cultura do Brasil é construída para dar errado, e quem manda no Brasil não é os brasileiros. Tem muita gente aí que manda, menos o brasileiro. O brasileiro é apenas escravo de um sistema perverso que finge que educa, mas na verdade o nosso sistema não é educacional. O nosso sistema, eu vou dizer que é de adestramento. Então, se você não resolver sair dessa bolha, você vai ser mais um que vai ser apenas adestrado por esse sistema corrupto, medíocre e vazio. Sucesso sempre, Uau!